Muito boa noite, meus queridos, minhas queridas, senhoras e senhores do desenvolvimento humano. Sejam bem-vindos a mais um Quinta Comigo, essa série de lives onde a gente sempre traz alguma novidade para você, esse profissional que está aí lutando, querendo se desenvolver e buscar sempre o melhor para você. Seja muito bem-vindo mais uma vez. Hoje nós temos, sempre trazemos especialistas e convidados especiais, mas hoje a gente trouxe uma pessoa, um pesquisador na área. Vamos falar sobre um tema que realmente é um tema que fala-se muito no mercado, no meio, nas escolas de formação e tal, mas realmente quem vai traduzir, falar para a gente o que é tudo isso, vai ser essa pessoa que a gente trouxe hoje. O nosso convidado de hoje é o Marcelo de Souza, que é um pesquisador especializado no desenvolvimento da inteligência comportamental humana. Ele atua há mais de 10 anos como pesquisador, né? E se especializou em coaching, PNL, hipnoterapia, psicologia positiva, constelação sistêmica, comportamental, logoterapia, psicologia transacional e muito mais, muito mais. Esse cara hoje é fantástico e eu queria dar, e é doutorando também em psicologia social e escritor. Nós vamos falar bastante sobre o livro dele, inclusive é o tema da nossa live hoje. O mapa não é o território é você. Marcelão, seja muito bem-vindo. Grande Marco, como é que estão as coisas, Marco? É uma felicidade estar aqui. Muito obrigado pelo convite. É uma honra, uma honra. Primeiro que por conhecer você já há um bom tempo, já tivemos do mesmo lado, trabalhando aí épocas boas de engenheiro e hoje estamos aí trabalhando com comportamento humano. É uma honra, cara. Eu quero agradecer a todos que estão participando, a todos que vão assistir depois desse vídeo. Vai ser muito legal um bate-papo. Hoje eu quero fazer um bate-papo bem descontraído sobre justamente não só a questão do livro em si, mas fazer vocês entenderem um pouco mais essa complexidade, efetivamente, do que é o mapa e do que é o território e como que a gente pode atribuir isso no nosso dia. E eu tenho certeza que vão sair daqui, se não entender isso, olha, eu vou ter dificuldade comigo mesmo. Imagina, pô, cara, pesquisador, professor, imagina, não tem como nós saber assim entender. Esse livro foi um desafio muito grande, é verdade isso. Que legal. Já temos aqui algumas boas noites do pessoal que está entrando, então boa noite, Kulife, boa noite, Dona Camila, sejam muito bem-vindas os dois. Muito bem-vindos. Legal. Marcelo, vamos começar então já com as perguntas, né? Vamos embora. O mapa não é território, o território é você. O que é mapa, Marcelão? Explica para Vamos lá. Vamos desmistificar algumas coisas. Vamos, e eu quero que todo mundo faça a pergunta, porque se deixar eu vou falar demais aqui. Então eu vou trazer um resumo aqui. Eu amo falar, é minha parte de falar. Então já vou dar o recado para o pessoal que for entrando. Vamos massacrar, aproveitar o massacre. Vamos estragar o conhecimento dele aqui. Vamos pessoal, lá, antes de tudo, eu quero pedir desculpas. Eu falo palavrão. Então, se tiver gente higienizada aí, peço desculpas, porque de vez em quando vai escapar alguns. É da natureza, não tem como eu mudar isso. Mas vamos lá, o desafio, vou contar só uma introdução muito rápida desse livro e por que eu vou contar a introdução que tem a ver com mapa e território. Esse livro foi um desafio muito grande para mim escrever, ele foi um presente que eu dei a mim mesmo para tentar sair de uma situação no qual eu me encontrava, que foi um divórcio, depois veio uma catástrofe em todos os lados, meus profissionais e pessoais, e eu, em algum momento, eu falei, cara, para tudo que eu vou entender o que está acontecendo. Como é que eu posso trabalhar, ajudar as pessoas a encontrar o seu melhor, fazer as pessoas evoluírem, fazer as pessoas encontrarem aquilo que precisam? Como é que eu posso ajudar todas as pessoas que estão fora do meu mundo e eu não me ajudar e muito menos saber lidar com o amor, saber lidar com o amor das pessoas que mereciam o meu amor, com o amor das pessoas que estavam do meu lado? Como é que o que aconteceu? Que parceiros são esses que, na hora de trabalhar, o cara é excepcional? Eu falo isso com toda a modéstia, mas graças a Deus até hoje eu só tive elogios do meu trabalho. E, em contrapartida, as pessoas estavam do meu lado cada vez mais tristes, cada vez mais machucadas por um Marcelo, que é esse tal do eu real que ele despertava. Então, esse livro ele foi justamente fundamentado em entender isso. E aí eu fui efetivamente traduzir essa questão
e entender o que é consciência e o que é inconsciência, e aí eu aproveitei um jargão de mercado, um jargão que já existia, que é o mapa, não é território. Mas a grande questão desse mapa território é que o território é você, e é onde eu quero que vocês entendam hoje, compreenda isso hoje, e caso eu falar muito rápido, ou tiver de uma dinâmica que vocês estejam desconectou em algum momento, faça a pergunta aí que eu vou repetir, que eu prometo para vocês que vocês vão entender isso. Então, nós vamos pensar o seguinte, hoje esse papo vai ser o papo que aquele que está buscando uma namoradinha, que está paquerando, que precisa reconquistar a esposa. Então, já imagina no jantar amanhã, o papo que você vai ter com a esposa, já vai de óculos, você vai mostrar o lado intelectual para a esposa e vamos conquistar o coração dela. Chega hoje e fala assim, hoje nós vamos falar sobre o mapa e o território. Você vai ver quem eu sou. Vamos lá. Então, em resumo, aqui de uma forma muito prática. O que é o mapa? O mapa é a nossa consciência. Porra, mas até aí, Marcelo, todo mundo fala. Então, mas o que é a consciência? A consciência nada mais é do que um sistema que o nosso cérebro tem para justificar a nossa vida. A consciência, ela é um grande justificador. Ela justifica tudo. Aí você fala assim, peraí, vai justificar o quê? Ela vai justificar o território. Mas o que é o território? Território é onde estão as nossas experiências. E todo resultado de uma experiência vira uma crença. E toda crença vira uma verdade. Então, o que a consciência vai fazer? Vai justificar as suas experiências. Ou seja, vai justificar o resultado das suas experiências. Então, a fundamentação básica para entender, nesse momento, o que é mapa, é território, mapa, justificador. Território é o mundo das nossas verdades, é o mundo das nossas experiências. O ser humano, ele vive de crenças. O que faz você estar assistindo hoje isso aqui, esse programa, esse bate-papo bacana junto com o Marcos, ou está assistindo futebol, ou está assistindo, sei lá, uma novela? Justamente uma escolha que você está fazendo. E essa escolha foi dada como? De uma forma consciente e inconsciente. Ai de você que se engana achando que foi consciente. Não foi. O seu inconsciente falou, isso aqui vale mais para mim. Então, como vale mais para mim e eu vou ter um ganho com isso, eu vou assistir isso. E aí a sua consciência vai falar assim, é legal, eu não vou assistir novela porque realmente isso vai deixar eu empoderado hoje. E efetivamente você vai justificar todas as suas ações. Aí você fala assim, então vamos pensar lá no jantarzinho com a namorada. Então amanhã, ao você sentar lá com a sua namoradinha, com seu paquerinha, você já vai olhar para ela, vai de óculos, dá um charme, vai de óculos, desce de óculos assim. O ar intelectual. O ar intelectual, fala, amor, eu tenho uma coisa muito séria para te falar. Na verdade, você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque seu inconsciente quer. É uma aproximação do meu inconsciente com o seu inconsciente e a gente vai justificar esse encontro porque efetivamente a gente vai sair daqui um encontro feliz, um encontro romântico de inconsciente com inconsciente. Então é essa primeira parte que nós temos que entender dessa conquista. Aí você vai lá, vai pedir o vinho e nós vamos continuar aqui para o segundo passo da conquista. Bom, aí você fala assim, mas Marcelo, você está me falando que eu não tenho controle sobre a vida? Quer dizer, eu não tomo decisões? Toma decisão. Mas não é assim a decisão. Por quê? Porque se a gente fosse parar para decidir tudo na vida, cara, a gente iria fazer uma coisa por vez no dia. Porque são tantas informações, são tantas dinâmicas, são tantas perspectivas que chegam para nós que a gente não consegue lidar com isso. Então, o funcionamento do território é o quê? Pegar as emoções, pegar aquelas informações que estão em memória, as que têm emoções positivas e negativas, aquelas que marcaram, porque nós não gravamos um filme, nós gravamos fragmentos experienciais, aquilo que marca, então a gente está nesse momento aqui, está chegando informação, está passando ali pelas amígdalas, a amígdala está fazendo uma análise emocional, vai buscar lá nas memórias qual que tem a ver com esse instante, joga para a consciência e fala, se vira, dá sentido nisso aí. E a gente vai dando essa continuidade com a nossa vida. Ou seja, Opa, pode falar, Marco. Fazer a pergunta, aproveitar que eu estou aqui já fazendo a pergunta, vamos lá. Enquanto o pessoal não se anima a fazer a pergunta, vamos lá, gente, vamos perguntar aqui para o Marcelo, o tema é muito abrangente. Então vamos lá, território, minha experiência. A minha experiência gera
emoções, sentimentos, e tudo isso fica guardado de alguma forma aqui dentro. Sim. E o mapa, ele está ali para justificar essas situações, que é o inconsciente. Vamos lá. Imagina o seguinte, você nesse momento, você está recebendo informações, o seu sistema sensorial, soma sensorial, está recebendo isso. Então, isso está canalizando, entra no sistema límbico, vai para a amígdala. O que a amígdala vai fazer? Ela vai comparar. Cara, você está correndo algum risco? É uma cobra, é um leão, é algo tipo perigo? Não, não é. Então, vai para as memórias. Tá lá. Bom, isso que você está recebendo informação, tem alguma a ver com alguma experiência passada? Porra, tem a ver. Então, junta tudo isso aí, manda para a consciência e fala assim, se vira, dá continuidade aí na conversa, nesse entrosamento, nessa continuação. E aqui tem um ponto bacana. Você sempre está construindo memórias novas, você sempre está dando continuidade de aprendizado e sempre está substituindo as memórias antigas. A primeira parte que acontece no ser humano é a emoção. Toda emoção, primeiro você se emociona, para depois você transformar isso em informação, em memórias. Então, tudo aquilo que marca a sua vida é aqueles momentos que foram felizes ou tristes, é aqueles picos emocionais. A grande sacada do inconsciente, do território, é que quando ele junta essas informações para você construir uma justificativa, ele vai colocar asterisco, umas astinhas ali, que chama sentimento. Então, quando ele sobe com sentimento. Quer ver um exemplo bacana? Você tá na rua, aí vem uma colega sua e fala assim, Marcão, cara, chega aí, ó, esse aqui é o meu namorado, cara, estamos super felizes, vamos casar, vou te convidar. Aí você dá uma olhadinha pro sujeito e fala, putz, olha o tipinho do cara, Mas você nunca viu o cara, você nunca conversou com o cara, você não sabe quem que é, você não sabe nada. Mas automaticamente você criou um sentimento sobre aquele cara. O que aconteceu aí? Você recebeu a informação, essa informação foi lá nas memórias e lembrou de um professor canalha que você teve, que colocou você de joelho no milho, e você marcou aquilo numa memória. Então, quando ele sobe, ele fala, cara, esse cara é um babaca. E aí você vai justificar e vai falar, não, vai ver que é energia, vai ver que ele está com espírito, com entidade pesada, vai ver que ele está carregado. Não importa, você vai justificar isso. Então, vamos lá. Território são as experiências. Consciência, mapa, são as justificativas. Aí você vai me perguntar assim, Flávio, cara, Marcelo, não me convenceu. Por quê? E o eu? Onde é que está o eu? Cara, eu sou eu. Ué, eu tenho meu jeitão, eu tenho minhas pertinhas, eu tenho minhas malandragens, eu tenho aqui. E aí vem a pegada do negócio, que é a coisa mais importante que nós temos que entender, que é essa formação, essa caracterização desse eu. E esse eu, ele está lá no mapa. É justamente esse eu, o gerenciador de como você vai justificar. E aqui eu vou partir de um teórico chamado Carl Rogers, mas a gente pode usar qualquer outro, tá? Mas o Carl Rogers, ele tem ali a questão identitária, que eu acho muito legal. Eu uso ele muito no livro, é uma dos fundamentos meus. E Carl Rogers, ele trabalha o eu sobre perspectivas que esse eu não é só um eu. Porque quando você fala para mim, Marcelo, me explique, mas explique qual você. Aí você vai falar para mim aqui e a galera vai falar assim, porra, esse Marcelo aí tá deixando eu louquinho, cara, eu tô entendendo mais merda nenhuma. Entendi o mapa, entendi o território, agora ele tá falando que eu não sou eu, que de vez em quando eu sou outro. É mais ou menos assim, e olha que legal isso. E eu vou explicar isso de uma maneira muito simples para vocês entenderem, olha que legal. Então o Rogers, ele diz o seguinte, existe o eu real, existe o eu ideal, existe o eu desejado. Existem 3 eus. Então vamos resumir que são esses 3 eus. O que é o eu real? O eu real, hoje você pegar a genética, pegar as pesquisas de genética, pegar pesquisas de psicologia social, comportamental, neurociência, hoje se acredita que em torno de 50% nós trazemos de heranças hereditárias, biológicas e mentais. Então essa estruturação da consciência, essa estruturação nossa da consciência, parte dela, ela é genética. Então, hereditário. Esse jeitinho hereditário. Esse jeitinho de você ser meio nervosinho como o pai, você ser meio estressadinho, você ser meio birrento, você ser meio maldoso, você ser mais esperto, ter uma tendência para música, uma tendência para matemática, tudo isso é hereditário.
Então, vamos lá. Você tem 50% do eu hereditário. Então, já começa a ferrar o negócio. Pô, se é o inconsciente que resolve o problema, se o mapa é para justificar e 50% de mim não é eu, já vem dos outros, então o que sobra para mim? O que sobra para mim? Cara, a natureza, eu não sei quem fez ela, mas é tudo perfeito. Então, existe aí o eu desejado. Aí você fala assim, porra, mas o eu desejado não é 50%, mas se fosse, você estava lascado, cara. Porque imagina o seguinte, você não ia evoluir com a raça, você seria lá um gorilinha ainda, você seria lá um Neandertal. Então, a genética é fundamental, ela já traz uma parte pronta sua. Ela já fala assim, pô, no mínimo, o mínimo você já tem. Então, agora vamos fazer outras considerações. E o desejado é o quê? O ser humano, ele é um ser desejante. O ser humano, ele só vive pelo desejo. O ser humano, tudo o que ele faz é para obter um ganho a partir de um desejo, de uma vontade que ele constrói dele. E nós, o ser humano é tão perfeito, e é isso que Rousseau dizia lá no século XVIII, que chamava de instinto, que é o que diferencia o ser humano do animal. Se você pegar eu vou pegar o exemplo do Rousseau aqui, se você pegar um gato, se o gato estiver na Rússia, na China, na Afeganistão e no Brasil, gato é gato. Então, o gato, ele come filé. Se o gato não vai chegar amanhã e falar assim, cara, quer saber? Tô meio gordinho, vou fazer um regime, vou comer alpiste, vou malhar, vou correr todo dia, e agora vou pra academia. Gato não faz isso, porque gato... Vou começar a latir, né? E vou começar a latir. É. E, aliás, vou chamar a galera dos gatos para discutir psicologia. Ele não faz isso. E o pombo também não vai comer o filé. Pombo come alpiste. Imagina o pombo chegar e falar, não estou afim de voar. Eu estou afim de andar, então a partir de hoje só vou andar, quero que se dane o voo, e eu vou encontrar umas pombinhas por aí, vou fazer uma sacanagem que eu cansei de voar. Não vai, porque gato é gato, pombo é pombo, aranha é aranha, ou seja, os animais nascem prontos. Eles já sabem, nasceu, ele já tem ali as respostas de tudo que vai acontecer, ele já tem uma resposta. E quando ele não tem uma resposta, ele foge. Então, esse é o animal. O ser humano, não. O ser humano, quando nasce, ele não nasce com o córtex pré-frontal. Ele não nasce com a essência do eu. Ele nasce um monte de coisa que é para bater seu coração, pressão, para fazer você ali respirar, mas consciência e memória você não tem. Você nasce com um princípio de instinto. É tanto que a amígdala, não tonsilas, a amígdala é o cérebro, a amígdala só surge 40, 50 dias depois que você nasce. E a primeira emoção, para quem não sabe, é a raiva. É a primeira emoção que o ser humano cria. Então, vamos entender. Você nasceu. Se você pegar uma criança de 2, 3, 4, 5 semanas e colocar um espelho para ela, ou você olhar para ela, ela não vai te ver. Ela vai ver um monte de quadradinhos. Porque está começando as memórias a juntar com outras memórias e a formar um todo. E essas memórias, o ser humano, ele nasce observando o outro. Então, ele nasce observando e aprendendo com o outro. E aí vem a questão daquela que virou hoje todos os livros de autoajuda que você for ler na sua vida, vai ter lá, criança interior. Qualquer hipnólogo, nós vamos tratar como se a criança interior fosse o resultado da sua fé, cara. Deus, criança interior, resolveu um problema da vida. E não é assim. Mas essa criança, ela vai se formando por experiências. E o ser humano precisa do outro ser humano para se entender. E essa criança, ela nasce com desejos. Aliás, a função do ser humano é desejante. Então, ele tem desejo de ser amado, ser admirado, ser respeitado, ser desafiado. Ele vive de desejos, de conquistas, mas existem algumas que são fundamentais, que é o amor, o reconhecimento e o pertencimento. São esses desejos que vai formando essa criança, e aí vai completando lá as informações das experiências territoriais e vai formando a sua cadeia neural, que é onde começa a surgir suas virtudes, princípios morais, a sua forma de racionalizar, a sua forma de... ele tem o narizinho do tio, ele tem o humorzinho do vovô, e tudo isso vai construindo memórias e vai construindo também a sua complexidade de mapa para justificar as coisas. Ou seja, essa... Então, quer dizer, para a criança, por exemplo, para a criança que está se formando,
essa experiência que ela vive com os pais, que ela vive no dia a dia, a frustração, ou, enfim, a alegria, a tristeza, tudo isso que você está trazendo faz parte do território que está sendo formado para aquela criança. Do território e também do mapa desse momento. E do mapa também, perfeito. E também do mapa. Para justificar tudo isso que foi aprendido. Isso. Por quê? Porque no mapa a justificativa é um estado desejante. Uhum. Então, existe uma completude entre resultados e experiências. Então, por exemplo, eu sou criança, eu vou brincar com um negócio, com um bichinho, o bichinho morde e arranca um pedaço da minha unha, eu criei uma memória, uma crença que todos os bichos arrancam um pedaço de unha. Então, isso vai refletir, eu vou trazer alguns cases aqui muito legais para tratar isso, que justamente você vai criar essa memória. E aí você também vai criar uma racionalização de quando você vê um bicho, você vai falar, não gosto de bicho. Aí eu vou falar, mas por que você não gosta de bicho? Não, porque bicho, porra, bicho enche o saco, tem que dar trabalho. Você vai justificar isso a partir de uma crença que você criou. Pessoal, vocês estão me entendendo? Eu acho que estão, viu, Marcelo? Vamos avançar. Mas assim, pessoal, façam perguntas. Marcelo, deixa eu aproveitar aqui, de interromper, aproveitar que a gente deu esse ganchinho, e dar boa noite para algumas pessoas que chegaram agora há pouco, não, chegaram desde o começo, e a gente foi se envolvendo e acabou não dando boa noite para o pessoal. Eu gostaria de dar boa noite aqui para o Jaderson Maciel, seja bem-vindo. Vamos fazer perguntas aí para o Marcelo. Para a Andréia Angelis. Muito minha irmã. Legal, seja bem-vindo. Minha irmã. Legal, ótimo. Vamos trazer mais perguntas. Uma querida amiga chamada Dona Maristela Serpejante. Parabéns por mais um convidado com conteúdo tão interessante. Marcelão, pessoa fera essa daqui, a Maristela, hein? Temos o Gustavo sempre presente aí com a gente. Boa noite, doutor Gustavo. Muito e temos bem. Eduardo Ortiz de Ângeles. Esse é meu cunhado, Seja bem-vindo, é a hora de colocar as perguntas, né? Cunhado é para isso aí. Legal, olha lá, o Jaderson, grande Marcelo. Jaderson é um grande amigo meu. Mas vamos lá. Então a gente entendeu o eu real, né, que é o hereditário, o eu desejante, e aí vem o eu ideal. E o que é o eu ideal? O eu ideal são as máscaras que a gente usa no dia a dia. Então, imagina você lá no jantarzinho, com a namoradinha, a velhinha, conquistando a namorada, vai abaixar o óculos para ela e vai falar assim, veja bem, você está aqui porque nossos desejos inconscientes combinam, e agora eu vou mostrar o meu melhor, e você vai mostrar o seu melhor, e desse melhor eu prometo para você que eu sempre vou ser assim. Esse é o eu ideal, que é o personagem que você vai criando para se adaptar a cada momento. Por isso que é normal que pessoas depois que casou de 15, 20 anos falam assim, pô, amor, você não é nada daquele cara que eu conheci quando namorava. É lógico, lá ele estava usando a máscara ideal, ele estava usando o melhor dele. Né? E esse eu ideal, ele é o eu adaptativo. Esse ideal, ele sempre está junto com o eu desejante, ele sempre acompanha o eu desejante. Por quê? Porque eu desejo algo, então eu tenho que me caracterizar com aquilo que eu desejo para eu conquistar e ter um ganho com isso. Legal? Então aqui nós entendemos mapa, território e o eu. Agora, é importante entender, é importante, para fechar isso, é a condição de considerar que quanto menos experiências você alimentar o seu território, mais escravo você fica da verdade, mais escravo você fica das certezas, menos possibilidade. Fala um pouquinho mais sobre isso aí. Gostei desse tema. Explica a relação, explica um pouco da relação. Vamos lá. Quanto a pessoa menos experimentar a vida, mais ela é escrava das certezas. Por quê? Porque ela não tem parâmetro, ela não tem comparação. Eu vou contar uma história aqui, rapidinha, que é uma história real. O ambiente não é real, mas a história é real. Quando eu fui fazer doutorado, eu tava com o cão no corpo. Por quê? Eu tava, saindo do divórcio, eu perdi uma pessoa que eu amava. Eu tava mal pra caraca. Eu entrei nessa questão de ficar, porra, cara, ajuda os outros, a pessoa que eu amo, eu não chutei, maltratei. E isso, como eu trabalho com ser humano, isso foi muito pesado para mim. Então eu usei a máscara ideal, falei, cara, eu sou foda. Cheguei lá
estudando muito filosofia, que eu estava com uma pegada de filosofia muito grande. Chega no primeiro semestre de doutorado, o que é? Filosofia e antropologia. Matei no peito. Falei, cara, sei tudo. Então, fala e conversa com todo mundo. Por quê? Porque eu estava escondendo a dor minha, estava escondendo o meu real. Aquilo que estava dentro de mim, que estava destruído. Era capaz de subir no meu hotel, entrar no apartamento e tentar me matar com o barbeador elétrico lá. Porque eu fiquei muito mal. Então, eu precisava conversar, e nisso eu fiz bastante amizade. O Marcelo, completamente extrovertido. E um dia veio uma menina, chegou para mim e falou assim, Marcelo, podemos conversar? Eu falei, não, podemos. Pô, eu vi você conversando lá com o professor, negócio de logoterapia, tal, não sei o quê. Pô, talvez eu vou ser seu cliente, eu estou precisando muito de ajuda. Eu falei, então vamos. A aula acabava normalmente 7h30 da noite, 8 horas. Buenos Aires tem aqueles cafezinhos, tal. Eu falei, vamos lá tomar um café. Ela pediu Porto Madeiro, talvez? Não, foi perto do centro ali, que era a universidade. E sentamos. Aí ela falou, sentou, tal. Eu falei, pô, me conta aí um pouquinho do seu problema. O problema falou assim, Marcelo, é que na minha vida, Marcelo, tudo dá certo. Pô, essa menina, ela é colombiana e mora nos Estados Unidos. Então, eu não entendi o espanhol dela e continuei a conversa. Falei, mas você tem que entender que é normal as coisas não dar certo. Isso faz parte, mas vamos discutir o que não está dando certo. Ela falou, não. O meu problema é que tudo dá certo. Cara, você sabe quando vem, você tá tudo destruído por dentro, vem uma sujeitinha, cara, sua vida tá tudo errado. Aí vem um sujeitinho e fala, cara, eu tenho um problema que minha vida dá certo, e o cara vai subir um calor, que vontade de mandar a merda. Falei, cara... Respirei, aí veio o anjinho do meu lado e falou, Marcelo, não julgue, essa pessoa tem problema psicológico, talvez tenha que caminhar para um psiquiatra, ela não tá certa, ajuda ela que ela tá precisando. E que eu juro, cara, eu falei, vou encaminhar para um psiquiatra, eu vou falar para ela procurar ajuda mental, porque como assim, cara? Tá dando certo e o negócio não tá bom, né? Aí eu falei, cara, vamos parar com o cappuccino, vamos tomar vinho, porque eu vou, e nós ficamos tomando vinho das 8 até 5 da manhã, cara. O que é história? Então, aqui essa história, para fechar isso aqui, eu quero que vocês entendam o que é mapa, território, o que é o eu. Essa menina, ela é colombiana, morava em Medellín, filhos de pais com certo poder aquisitivo, mas pais professores, formados, mestrado, tal. E ela veio de uma família de muito estudo. E os avós dela, a avó dela tinha uma fazenda no interior, então você imagina a Colômbia 40 anos atrás, continua no interior, eles faleceram e a mãe falou, ô filha, eu vou lá para cuidar da fazenda. Falei, porra, plantar café e tal, eu vou para lá, eu vou seguir com aquilo que eu já enchi o saco disso aqui. Ela falou, vamos embora. E ela foi para lá, foi morar no vilarejinho, não tinha televisão, a mãe dela fica dando livro para ela ler, e ela ajudou, isso com 11, 12 anos, ajudou a construir uma cooperativa, ajudou a formar, fez amiguinho, fazia reunião, porque ela começou a trazer um monte de coisas da cidade grande para as crianças e tal, e ela teve um desenvolvimento muito grande. E o namoradinho dela, que ela namorava desde os 8 anos, ficou em Medellín, mas ela ia final de semana para ver o pai e tal. Aí, com 16 anos, terminou o segundo grau, ela falou para a mãe, eu tô com um dinheirinho aí que eu ganhei lá com a cooperativa e tal, deixa eu viajar? Ela falou, se vira, vai embora. E ela pegou a América Central e foi descendo, foi Amazônia, Mochileira, Peru, Guiana, Brasil, e foi descendo, Venezuela, e foi descendo, aí terminou a viagem, 6 meses com o namoradinho junto. Ela falou, mãe, eu quero ir embora disso aqui, eu quero conhecer outro lado. E ela pegou e foi para a Austrália. Chegou na Austrália, ela com o namoradinho se formaram, fizeram uma especialização, mas o namorado começou a trabalhar. Aí casaram lá na Austrália, o marido começou a trabalhar numa empresa de petróleo, ela numa empresa de telecomunicação, de relações internacionais. O marido foi transferido para a Inglaterra, ela falou, vamos embora. Foram para a Inglaterra, ficaram 2 anos. Aí foram da Inglaterra para a França, Tailândia, depois para Madrid, depois para o Brasil, e depois agora em Houston. Criando os territórios, literalmente falando, né? Exatamente. Não então, só de viagem, mas criando experiências reais, né? Reais. Ou seja, você imagina o que essa pessoa criou de experiências. Então, imagina o leque dela de experiências. E é justamente isso que é bacana. Que é entender que essa experiência não é que a vida dela tudo dá certo. É que quando ela vai tomar uma decisão, ela tem
muito mais condições de analisar diversos parâmetros para que ela possa tomar a melhor decisão. Um ser humano normal, a cada 10 decisões, 2, 3 são uma certa. Olha lá. Ela, a média é 7, 8. Ela é melhor que nós? De jeito nenhum. É que ela se permitiu, e aí vem o eu, que o eu vem de uma estrutura familiar onde deu esses desejos de ser amado, de ser admirado. Ela se permitiu a viver a vida, ou seja, a experimentar a vida, e com essas experiências, decisões que ela toma no dia a dia é muito mais certeiras do que uma pessoa que não lê um livro, do que uma pessoa que vive do zap do tiozão. Ou seja, quanto mais experiências você colocar nas suas memórias, experiência, leitura, é você se permitir quebrar. Como é que você perde o medo de voar? Voando. Como é que você perde o medo de ler? Lendo. Como é que você perde o medo de estudar? Estudando. É você sempre estar se desafiando. Ou seja, quanto mais territórios, mais você tem chances de acertar. E aí a sua justificativa ela tem muito mais embasamento. Beleza até aqui? Por exemplo, uma dúvida, Marcelão. Por exemplo, quando a gente fala de desenvolvimento de competência, né, aprendizado, a gente está falando aqui sobre, claro, universidades, mestrado, doutorado, informação, livros, vídeos informativos, as lives, por exemplo, que a gente faz aqui no Quinta Comigo, que é trazer muito conteúdo e tal. Está contribuindo com o território ou está contribuindo com o mapa? Com o território. Com o território. São experiências, certo? Que a gente São experiências. É conhecimento. E aí, quando o inconsciente já levar informação com esse sentimento para a sua consciência, você vai ter uma condição de justificar de uma maneira muito mais ampla. Perfeito. Mas aí... Você tem experiência e tal, e vai. Mas é claro, você vai falar assim, caraca, Marcelo fez eu pelo menos entender um pouquinho. Mas aí veio um cara, lá por volta da década de 60 e vira assim e fala assim, cara, a verdade é que a existência precede a essência. Aí esse cara simplesmente pegou todo mundo e falou assim, peraí, cara, como assim? Até agora você vem explicando que tem que encher o território para eu chegar em algum lugar, agora você vem falar para mim que, peraí, não é bem assim. E esse cara chama Sartre. E esse cara é a base do meu livro. É a base que me inspirou. O que é a existência preceder a essência? E se vocês entenderem isso, cara, vocês podem... Sexta-feira, você não precisa nem tomar mais o vinho. Você não precisa nem tomar esse livro querido aí. Nem tomar mais o vinho. Por quê? O que é existência preceder a essência? O que Sartre sacou? O que ele falou? Ele falou, cara, legal, se transforma as experiências. Quanto mais experiências, melhor é a sua relação para tomar decisões, porque as decisões são sempre, ou 99%, inconscientes, ou seja, não é você que decide, é seu inconsciente, é seu território que está decidindo, a sua consciência simplesmente vai dar uma justificativa daquilo que já foi decidido. Você não pensa na roupa que você vai colocar de manhã, você não pensa na conversa que você vai ter com o amigo, você não pensa nas respostas, todas as respostas que você dá no trabalho, tudo já foi, o consciente está mandando ali. Porque ele não tem... É tanta informação recebendo que ele não tem tempo para ficar processando e ficar falando, mas essa justificativa não, hein? Vamos pensar em outra. Ele não vai fazer isso. Ele vai tentar minimizar tudo. Mas Sartre sacou isso e falou, cara, o que quer dizer existência precede a essência? Pô, se eu for viver só das minhas experiências, então essa menina que eu dei o exemplo, ela é o resultado, só pessoas que fazem o que ela faz conseguem conquistar o mundo. Mas não é verdade. Quantas pessoas saíram, como Yamaha, como Honda, como o próprio Tesla saíram, como a própria Apple, saiu de uma garagem com um cara que sequer lia. Como é que fez isso? Ou seja, território explica, mas também tem umas dúvidas aí que está meio mal explicado. E aí o Sartre explica isso. O que é existência preceder a essência? Você sempre pode ser o que você quiser. Sempre. Se você trabalha numa empresa, é gerente e você quer ser diretor, então vai ser diretor. Só que para você ser diretor, você tem que existir como diretor, se comportar como diretor. Você tem que vivenciar como diretor. E aí buscar o conhecimento que aquele diretor tem
para que você possa efetivamente assumir o papel de diretor. Então, a vida, ela te dá a chance de sempre você falar assim, peraí, cara, o que foi que aconteceu comigo? Esse livro aconteceu comigo. Esse ano, eu consegui, eu fui matando aquilo que estava minando e me destruindo por dentro. Porque, cara, foi um pacto tão grande, perder pessoas que eu amo, foi tão violento isso comigo, e machucar pessoas que eu não deveria ter machucado, que, como eu trabalho com o ser humano, isso bateu muito forte em mim. Então, em um momento, eu falei, cara, deixa eu existir, peraí. Eu posso ser outro Marcelo. E aí eu falei, cara, vou procurar um psicólogo, vou procurar um psiquiatra, porque, cara, eu tenho que achar uma solução. E aí, uma das coisas, das grandes coisas, eu adoro cerveja, inclusive tem um monte de amigo que está assistindo aqui, fabricante de cerveja. Eu falei, cara, a cerveja está falando pelo Marcelo, não é mais Marcelo falando cerveja. Então, corta isso aí também. Então, vamos existir novamente. Ou seja, o Sartre sacou que nós podemos ser quem nós quisermos. Agora, tem que tirar a bunda da cadeira. Não adianta você falar assim, caralho, olha você, o cara. E dormir. E ficar esperando, né? E ficar esperando. Acordar 9 horas da manhã, e dormir 7 horas, ficar no videogame, e ficar ficando trocar o WhatsApp com o amiguinho, discutindo se é Bolsonaro, se é Lula. Isso não vai te levar a lugar nenhum. Você Legal. Pode ser. O Sartre ele fez uma sacada muito grande, que ele falou assim, cara, a vida é feita de experiências. Então, quanto mais experiências, melhor você vai resolver a vida. Agora, isso não quer dizer que essa experiência vai te levar a ser alguém. Ela vai te levar a melhores decisões. Agora, para você ser, você tem que existir. Então, se você quer ser algo, primeiro assuma. E aí aquela questão do eu ideal. Ele sempre está comparando com a outra pessoa. O ser humano não vive sem o outro. Ele vive sempre em comparação. Então, compare quem você quer ser e fala assim, eu sou esse cara, então eu vou me vestir igual a ele, eu vou estudar o que ele estudou, vou ler o que ele fez. E aí, nesse meio do caminho, você vai encontrar, nesse eu real, que você não tem a mesma essência identitária dele. Então, você pode ser, além de copiar ele, você vai melhorar ele, porque você vai colocar um toque identitário seu. Mas para você existir, você tem que correr depois atrás da essência, porque não adianta você se vestir de diretor e ficar lá chegando 7 horas da manhã, bêbado, um cara de bêbado no trabalho, porque isso não vai te levar a lugar nenhum. Deu para entender até aqui? Sensacional, sensacional. Deixa eu aproveitar aqui, Marcelão, que tem, o Lucas também falou, estou aqui também, Lucas Eduardo, seja bem-vindo, Lucas. Eu queria aproveitar aqui, Marcelão, aproveitar que o pessoal que está aqui assistindo a gente, tem gente que é a primeira vez, né? E convidar o pessoal para quem, se você ainda não assinou, se você ainda não faz parte das redes sociais, sempre tem conteúdo muito valioso. Pessoas como o Marcelo, temas como o Marcelo e muitos outros temas, faça parte das nossas redes sociais. Sempre tem muita coisa boa. E toda quinta-feira a gente está aqui no Quinta Comigo, né? E se você é coach, mentor, não esqueça de baixar o nosso guia definitivo para coach de sucesso. É simplesmente um livro, né, um e-book, que contribui para você que é empreendedor, que quer se desenvolver e pensar em várias áreas, uma delas, a excelência operacional. E a gente não faz excelência operacional sem ter conhecimento, que é justamente o que o Marcelo está trazendo aqui para a gente. E hoje a gente está falando do grande tema do Marcelo, o mapa não é território, o território é você. Legal. Né? Legal. E, Marcelão, deixa eu te perguntar uma coisa. O tema é super abrangente, né? E a gente vai encurtando, né? E eu estou com umas dúvidas aqui, eu queria que você trouxesse aqui para a gente. No capítulo 6, estou aqui consultando o livro, ele fala sobre... Posso pegar ele? Nossa, é enorme esse livro, é gigantesco, muito legal. Você fala sobre modelos mentais, né? O que é isso? Como é que a gente pode trazer informação ou trazer apoio para esse profissional de desenvolvimento humano, por exemplo, que às vezes quer trabalhar e quer apoiar uma empresa? Tem relação? Dá para trazer alguma relação entre modelos mentais e as empresas? Como é que a gente pode contribuir? Tudo. Para o coach ou para o mentor que vai fazer um trabalho numa corporação, por exemplo?
Eu tive uma preocupação muito grande nesse livro de separar o que é território e o que é mapa e o que há entre eles. Então, por exemplo, quando a gente traz a questão característica do eu, dessa identitária, a questão identitária nossa, ela não é nem território nem mapa, porque ela evolui. Você não é escravo só. O que eu quero dizer é o seguinte: mesmo que você traga uma carga genética, uma carga hereditária de personalidade, de virtudes, e isso venha junto com você, você não é escravo disso. Você também, isso vai evoluir com o nascimento da identidade que você traz, mas também as experiências vão te mostrar que, ser babaca, ser um cara fechado, ser um cara birrento, isso não vai te levar a lugar nenhum. E isso são os modelos mentais. O modelo mental nada mais é do que efetivamente o entendimento dessa questão identitária. É o aprofundamento desses eus. É você perceber que, apesar de você carregar muito do eu desejante, e saiba que tudo que você não teve, que você desejou e não foi completado, quando você nasceu, até a fase adulta, até chegar adulto, quando adulto isso vai ser cobrado de você. Então, pessoas que querem mostrar que é forte, que é poderoso, muitas vezes ele está buscando alguém para reconhecer ele está buscando alguém que fala aquilo que ele não foi reconhecido, que não foi admirado, e às vezes ele está procurando mostrar para os outros, para alguém falar para ele, falei, nossa, cara, olha, você é legal, você é gente boa. Então você carrega isso, e o modelo mental é justamente essa construção identitária, que ela não fica só nesses 3 eus. Ali você tem mapas, máscaras, ali você tem as questões dos gatilhos, ali você tem as questões que o seu cérebro vai condensando, vai estruturando para ele se adaptar ao meio. Ou seja, a questão do mapa mental, primeiro, é entender que a sua identidade ela não é única. Lembre-se de Sartre, a existência. Então, o modelo mental, mesmo que você traga o desejante, o real, você tem o ideal. Então, você pode trabalhar isso. E quando você entende que você pode trabalhar esse ideal e conseguir ser muito mais do que você se limita a ser, você traz outras perspectivas e consegue chegar ao mundo com uma outra visão de possibilidades. Então, o modelo mental ele está tanto na questão identitária, como também em como você vai trabalhar as questões das suas experiências. Por exemplo, eu tenho medo de voar. De onde vem o medo? Vou pegar um exemplo aqui legal, dá tempo. Eu tive um cliente que ele tinha um problema muito sério de viajar, ele não conseguia tirar férias. E a mulher dele me procurou e falou assim, porra, Marcelo, como assim, cara? O cara é um saco, cara. Eu quero tirar férias, ele não vai tirar férias. Meus filhos estão de saco cheio, eu vou divorciar desse cara. Eu falei, não, vamos entender isso. Aí eu chamei ele, a gente começou a conversar, e foi um processo muito... o desenvolvedor comportamental, ele tem um monte de ferramentinhas. Então a gente usa essa, usa aquela, e vamos tentar. Até que a gente descobriu que esse rapaz, ele com 11 anos, o primo dele empurrou ele numa lagoa e ele se afogou e teve que ser ressuscitado. E isso ficou numa memória dele. Então, quando adulto, ele ligava a memória lá, o inconsciente ligava férias, afogamento, morte. Então, não tira férias para eu não me afogar, para eu não morrer. E aí criou-se uma justificativa que ele falou, não, eu não consigo ficar sem trabalho, que eu não consigo, eu não aguento essas criançadas gritando. Ele criava a justificativa disso. Ou seja, esse modelo mental justificativa tem a ver com a relação com a experiência dele. O que foi feito? Cara, então é o seguinte, já que você tem medo de viajar, então viaja. Não precisa ir para a Espanha, não precisa ir a Ilhas Malvinas. Cara, vai aqui, vamos aqui do lado, vamos quebrar isso, vamos tentar arriscar. A partir do ponto que vamos romper. A partir do ponto que ele fez algumas experiências dele sozinho primeiro, ele percebeu que ele não morreu. Ele falou, porra, foi até legal, cara, consegui dormir, não tinha essa... Ou seja, esse modelo mental, essa construção justificativa, essa construção desse eu que a gente tem, essa identidade nossa, ela tem a possibilidade de evoluir. E aí vem o Erickson, que ele diz que a gente evolui até a morte. A gente pode mudar, acrescentar informações, mesmo aquelas que vêm da hereditariedade, aquela vem do desejante, aquela vem com o ideal. Então, no livro, se eu aprofundar aqui, a gente vai perder o time, mas no livro eu explico justamente que esse modelo mental, essa construção de justificativas com a vida, de perceber as possibilidades,
ela é mutável a partir da permissão de experiência de você com você mesmo. Marcelão, e como que esse tema pode contribuir com as empresas? O que, por exemplo, o modelo mental tem a ver com a liderança? Fala-se muito sobre essa liderança descentralizada, modelos ágeis. Como é que você leva isso para um meio corporativo, por exemplo? Perfeito. O que acontece hoje? Hoje, as empresas têm trazido muito a questão dos imperativos, né? Desenvolva inteligência emocional, desenvolva felicidade, portas abertas, gestão ágil, vamos colocar a equipe, não tem mais gerente. Então, cara, ficou uma coisa que você pega o manual e fala, cara, empresa perfeita, todo mundo produzido, e não é verdade. Você quer um cara que tem equilíbrio na vida e que tem inteligência emocional nota 10, esse cara é um débil mental, é o pior funcionário que você vai ter na vida. Por quê? Porque o cara tá tudo bom. Esse cara não serve para nada. Se você pega um cara que é empático, o cara vai ser tapeado toda hora. Então, assim, tudo tem o caminho do meio. O caminho do meio não é o equilíbrio. O caminho do meio é você conhecer os dois lados. Então, quando você traz isso para o mundo ágil, para o mundo horizontal, para esse mundo dessa dinâmica hoje, de quebrar alguns padrões, você também está quebrando aquele eu ideal. E aquele ideal, ele precisa do comparativo. Ele precisa, você treina dentro de você e não adianta. Dentro do seu eu real, você tem ali a ganância, você tem ali a inveja, você tem ali seus pecados, você tem... E isso, por mais que você esconda, você tem algumas necessidades que você tem que trabalhar. E aí você vai para uma empresa que todo mundo se padroniza, na verdade você está matando essas pessoas, porque a essência humana, que não tem como se mudar, porque o ser humano é um ser singular e ele tem necessidades, ele é desejante, quando você normatiza essa pessoa, beleza, cara, produz todo mundo igual, só que você não tem inovação, você não tem criatividade, você tem uma taxa de turnover alto, tendem a ter uma taxa de turnover alto, você tem tendência, não é à toa que o número de doenças psíquicas hoje, dentro das empresas, simplesmente explodiu. Simplesmente hoje, o número de pessoas de adoecimentos psíquicos, principalmente burnout, que se tornou até moda isso, explodiu. Por quê? Porque essa normatização não é tão simples você falar assim, cara, uma equipe ágil. Então, essa equipe ágil não tem chefe, cada um faz o que quer. E você acha que ali as pessoas conseguem realmente deixar de ser vaidoso? Deixar seu ego? Você acha que ele é realmente a pessoa, um ser humano normal, realmente falou, cara, baixou santo Deus aqui, agora eu sou Buda. Eu vou aqui, faço, aceito, ninguém é melhor que eu, ninguém é pior que eu. Não existe isso, mano. Não existe. Então, não é que o problema é tanto que eu trabalho muito com empresas que falam assim, cara, todos os meus alunos, todos os meus funcionários fizeram curso ágil, sabe tudo. Cara, os caras são foda, mas, só dá problema. Por quê? Porque não é a teoria, é a prática, é o comportamento humano. Se você não tiver uma pessoa para alimentar, instigar o eu ideal, o eu desejado, fazer os conflitos, criar umas inimizades, sair umas porradas, se você não criar esse ambiente um pouco fora da normatização, você tende a gerar mais estresse. No começo tudo é lindo, mas não se pendura, porque o ser humano, ele tem as necessidades, e essas necessidades são dele. Você não tem como falar, cara, não, todo mundo agora vai todo mundo meditar e a partir de agora todo mundo é santo. Não existe isso. Então, assim, são funcionais? São. São produtivas? São. Mas para trabalhar essas equipes, para trabalhar esse modelo, você precisa ter pessoas qualificadas, psicologia social, psicologia comportamental, psicologia humanista, que acompanhem essas pessoas e que de vez em quando põe fogo, joga uma bomba lá para dar uma mexida, para trocar essas pessoas, trocar de equipe, dar desafios, cara. Você quer matar uma pessoa, você quer acabar com a criatividade da pessoa, faz a empresa ser feliz. Felicidade da empresa, faz todo mundo ser feliz. Hoje não é dito, tem autoajuda para isso, né? Como fazer a empresa ser feliz? Não, todo mundo ser feliz. Quando você é feliz, qual que é a única coisa que você não quer na vida? Deixar de ser feliz. Então, você acha que você vai se esforçar para quebrar a felicidade da empresa? É claro que não. É claro que não. Então, assim, essa questão de imperativos, desses modismos, tem um cara que chama Gauss, eu não vou lembrar o primeiro nome, ele escreveu um livro muito legal, ele baseou o livro nas 500 maiores empresas desde quando saiu a revista Fortune, em 1955. E ele percebeu que as empresas que efetivamente estabeleceram
estrutura, essas empresas se preocuparam somente só com o comportamento humano. Elas não caíam nesses modismos. Agora vamos plantar RP, agora vamos plantar não sei o quê, agora vamos plantar não sei o quê. Agora todo mundo feliz, semana motivacional. Aí o cara vai lá, final de semana, aquele puta do hotel, grita, pisa na fogueira, queima o pé, quebra a tábua. Sou do caraca, cara, puta que pariu. Passa 2 semanas pulando do prédio, você fala assim, nossa, o que aconteceu? Por quê? Isso não sustenta. Isso não sustenta. Exato. Não, e assim, é muito... É claro que... do ponto de vista operacional do dia a dia, a gente aqui não está questionando a montar processos ou ter alguma coisa bem definida. Não é esse o nosso questionamento. Não é isso. O questionamento está muito mais, né, Marcelo, no sentido de, o ser humano precisa de desafios, precisa aprender. Ele ficar naquele esquema assim, do tipo, olha, vai entrar aqui, você pega e coloca ali, tá? Sim. No primeiro dia, é legal, né? É legal, que legal, temos um processo novo. No segundo, ele fala assim, o quê? Eu vou ficar fazendo só isso? É Exatamente. Isso? É isso? Eu já aprendi, eu quero desafiar, eu quero mais, eu quero ser desafiado. E aí está o ponto que você trouxe bastante, muito legal. E se você não fizer isso, você matou a pessoa. Exato. Hoje você vê desenvolvedores de 30 anos que o cara tem cara de 50. Você mata a pessoa. Você mata a pessoa. E essa pessoa, esse problema que ele não conseguiu resolver na empresa, extrapolar na empresa, ele vai levar para onde? Vai extrapolar com quem? Mas vai em casa, vai bater na mulher, vai brigar com o filho, vai ser um péssimo pai. Ou seja, não é tão simples assim. A vida não são de respostas. Existe uma complexidade que eu acho que é o momento do recurso humanos pensar um pouco além, ser mais sistêmico na hora de analisar qual é a melhor metodologia. O problema não está no processo, o problema não está no modelo que você aplica, mas em como você aplica e em como você trabalha as pessoas aí dentro. Qual é o acompanhamento comportamental que você está fazendo dessas pessoas? Como você está deixando essas pessoas extrapolarem? Teve um manifesto em 2015, eu acho, 2018, do Vale do Silício, que os caras, o nível de estresse, o nível de pessoas ficando malucas, eles escreveram um manifesto no New York Times falando, cara, essa história de criar grupos horizontais, cara, não está dando certo. Mas não é que a teoria não é bacana, não é que a holacracia não é uma ideia legal, é que vale plantar, mas tem que ter alguém ali para de vez em quando jogar umas bombas, criar uns conflitos, criar essa ambição natural, esse desejo de ser mais, essa construção de crescer, de evoluir, porque senão, cara, você está matando a empresa, está matando a equipe e está matando pessoas. Então, é muito mais complexo do que uma regrinha, um livrinho que tem lá os 10 modos de você ser feliz, como ser o líder eficaz, como ser melhor na cama, como ser um bom marido. Então, assim, a vida não é assim. A vida é muito mais que isso. Marcelão, cara, por mim, a gente ficava aqui a noite inteira. Mas eu garanto que pelo pessoal também, viu? Porque tem bastante gente aqui curtindo, viu? Pelo jeito. Mas a gente está chegando no fim. Eu queria te pedir o seguinte: para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, além do seu livro maravilhoso que está aqui, deixa eu só acionar ele aqui, que está na minha cabeceira, que eu queria recomendar para todos, né? O Mapa Não É Território, Território é Você, do Marcelo. Tá na Amazon, né, Marcelão? Tem vários outros lugares aí que você consegue comprar. Que outro? 40 países do mundo. Mais de 40 países. Mais de 40 países. Aliás, você tem que fazer aqui, antes de fechar, falar 2 coisas. Uma, eu quero agradecer sempre o Átila e a Daiane, da editora A Ideia, que foram pessoas fabulosas. E eu tô lançando mais 2 livros esse ano, tá? Uma junto com a minha querida amiga Cris Torres, que é uma das nutricionistas fabulosas. Esse livro, ele é o trabalho de como a alimentação envolve a emoção, os sentimentos e os pensamentos. É um trabalho muito bacana. Até o final do ano eu estou lançando esses 2 livros. Quem quiser me encontrar, Encontrar o Seu Melhor, coloca lá no LinkedIn, Facebook, Encontrar o Seu Melhor, que vai me achar. Ou Marcelo de Souza com 2 L's. Posta pra gente nas redes sociais da Climb, que a gente replica para a turma também. Perfeito. E a questão de eu sugerir, eu nunca sugiro nada na minha vida, porque eu acho que isso é uma coisa muito pessoal de cada um, cara. Mas se eu fosse hoje começar a minha trajetória de coach, eu começava por grandes filósofos e por grandes psicólogos comportamentais. Então eu iria lá
em Viktor Frankl, eu iria lá em Lacan, eu iria lá em Rogers, eu iria lá em Nietzsche, eu iria primeiro entender a essência do que é a vida, do que é o ser, quais são as perspectivas evolutivas do homem, para depois você efetivamente querer entender um pouco mais de coach. E aquele que quer ser coach, não se engane, tá? Coach é a profissão que mais precisa estudar na vida, porque cada cliente é um cliente. Cada cliente tem sua singularidade. Então, não acha que você indo lá com regrinhas, com gráficozinho, você vai resolver o problema dele? Você não vai, não. Você pode até fazer ele lá ficar mais feliz. Nossa, descobri isso, descobri. Mas, cara, tem que estudar pra caraca. Então, não acha que é uma carreira fácil, não. Não acha que é cursinho de 40, 80 horas, quebrar tábua por aí, que você vai resolver esse problema, não. Faça, mas vai estudar. Se comprometa a estudar grandes autores. Estudar ali Conte, estudar pessoas que efetivamente tenha essência para discutir aquilo que efetivamente tem valor. E para quem é da área do mundo de negócios, cara, começa com a quinta dimensão do Peter Senge. Quinta dimensão? Acho que é. Eu tenho ele em algum lugar. Quinta Disciplina, de Peter Senge. Quinta Disciplina, começa por esse livro, que é um livro que vai te dar uma diretriz, fala assim, cara, eu preciso mudar minha visão para entender primeiro o que é sistema, o que é ver uma perspectiva do todo, para eu poder compreender como trabalhar dentro de uma empresa, para não cometer gafes lá, de achar que o que serve para uma serve para outra. Cada empresa é uma pessoa, nunca esqueçam disso. Cada empresa tem uma identidade. E o Renan até colocou aqui, vale a pena ler todos os artigos do Marcelo também, são ótimos. Obrigado. Obrigado. Legal. Marcelão, eu queria te agradecer muito. Como eu disse, assim, a gente vai ter que fazer outras lives, pelo jeito, para a gente tocar em vários temas. Queria te agradecer muito. A Anja aqui deu um salve. Boa noite. E você é sempre bem-vindo, tem cadeira cativa aqui no Quinta Comigo. Queria te agradecer muito pela aula, pelos ensinamentos. A gente sabe que é pouco tempo, né, para ter muita informação, né, dá para explorar muito legal. Então, com certeza voltaremos, Marcelão. Eu acho que a gente vai voltar bastante. O Janderson até comentou aqui, parabéns e obrigado por compartilhar conhecimento, Marcelo. Sempre muito bom lhe ouvir. Muito bom. Essa Anja, a Ângela é uma pessoa que mais especiais que eu tive a chance de conhecer. Ela é uma pessoa muito especial, muito legal. Muito bacana. Marcelo, obrigado mais uma vez. Vou terminar aqui com o pessoal. Se você quiser me esperar aqui no backstage, a gente já volta para se conversar. Beleza? Obrigadão, meu amigo. Abraço a todos, gente. Abraço a todos. Um abraço, obrigado. Uau, sensacional, hein? Marcelo é informação pura, conteúdo puro. E é isso que a gente traz aqui no Quinta Comigo, gente. São especialistas, doutores, pessoas estudadas, que trazem teoria para cada vez mais contribuir com a sua profissão, com o seu dia a dia, com o seu aprendizado. Sejam bem-vindos, aqueles que nunca participaram, que estão participando agora. Participem toda quinta, sempre tem muita coisa boa. Se você não deixou o seu like, deixa o seu like nas redes sociais, inscreva-se, que sempre tem muita coisa boa. Na Climb, a gente está aqui para contribuir cada vez mais para você como profissional, para que você esteja cada vez melhor. Vou deixar aqui um videozinho para aqueles que não conhecem, de 30 segundos, mas para vocês conhecerem um pouquinho da Climb. Vamos lá. Não é fácil administrar vários coaches, planejar sessões e prospectar novos clientes. Pensando nisso, criamos a Climb para resolver a sua vida. Através dela, você pode gerenciar todos os seus clientes em uma mesma plataforma. Acompanhar de perto novas oportunidades, emitir propostas em poucos cliques, controlar todo o seu fluxo de caixa e gerir e divulgar seus serviços na web. Acesse seu painel de controle sempre que precisar. Conte com a nossa tecnologia para integrar soluções e facilitar sua rotina. Conheça a Climb e profissionalize seu atendimento. Pessoal, muito obrigado, muito boa noite, descansem e até a próxima semana que vem. Um abraço, tchau!